Olá a todas, olá a todos. Este é o Fala Rovai, um programa, olha só, programa que tem um som ao fundo, não quer dizer, um programa que é feito de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às 19 horas. Segunda a sexta, às 19 horas. Eu venho aqui, abro uma live, bato um papo, converso com as pessoas que estão no YouTube, no Facebook e no Twitter. Agora diz que o Twitter, porque só tem tios. O Twitter ficou uma plataforma de pessoas mais velhas. Será verdade isso? O Instagram, o Tik, não sei o quê? Eu tô perdido, então eu tô no Twitter. E boa noite, Marilene Brandão, fora Bolsonaro, Carlos Alberto Campos Lima, de Macaé, boa noite, Railda, aleluia, boa noite, Lucas Martins, boa noite, Márcio 213, boa noite, de bom sucesso, Josimar Lima Gomes, boa noite a todos, de Teresina, Piauí, terra de gente boa, terra do governador Wellington Dias, e da revista Revestress, que hoje lançou um catarse nas redes para poder sobreviver, para poder pagar ali os seus custos, porque ela é uma revista que é impressa e vendida. Como nessa edição eles não vão conseguir entregar, não vão poder vender, não vão ter receita, então aqui fica a minha propaganda aos piauienses desse Brasilzão afora, tem um monte para apoiar a iniciativa da Revestress. Depois eu vou ver se eu encontro aqui o e-mail e ponho o link do Catarse da Revestress, que fique dado o recado, pelo menos eu que já fui capa da Revestress, foi muito legal, foi muito ótimo, foi uma longa entrevista, uma das entrevistas mais legais que eu dei lá para essa revista. Espero que quem esteja aqui conheça, quem esteja aqui é do Piauí. Gente, quem está no Facebook, quem está no Twitter, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É aqui no YouTube que a gente conversa, porque o chat do YouTube funciona melhor para a gente poder dialogar, para a gente trocar figura, para a gente poder passar link, enfim, eu dialogo com o chat do YouTube. Não quer dizer que vocês não possam assistir de onde vocês estão, mas se quiserem, venham para cá. Aproveitem, façam uma visitinha, se inscrevam no canal para ficar legal, né? Se inscreve no canal e se você quiser, toca lá o sininho para receber as notificações, porque aí sempre você será avisado. Sempre, mas toca o sininho e coloca sempre. Não coloca às vezes, coloca sempre. E aliás, se você confira, se você tá eu não tenho recebido notificação, confere lá na sinetinha se está sempre, porque tem 3 fases. E se você quiser ficar membro, dar superchat, enfim, a gente aceita todas as gentilezas que forem feitas. E quem chegou, mete o dedo no dedão. Vamos lá, like, muitos likes para a gente poder chegar ali e ser divulgado pelo YouTube. E o papo de hoje é um papo meio requentado, admito para vocês, mas é porque tem fato novo, né? A chapa esquentou para o seu Jair. Hoje, eu achei estranho a live do Dudão, até foi tema do nosso Fórum 11h30, meu com a Adri De Lorenzo, hoje às 11h30, e foi tema essa história do Dudão fazer uma live falando, olha, os ministros como Guedes, como Moro, eles têm que ficar do lado do Jair Bolsonaro, na hora boa e na hora ruim. Ruim? Então, estamos numa hora ruim. Tá bom, anotado. Porque, senão, que eles estão pensando não é achar que sem o Jair Bolsonaro eles vão continuar. Da onde Eduardo Bolsonaro tirou isso? Que discurso estranho. Tudo bem, a gente poder achar isso. Agora, continuei ouvindo, aí ele ainda falou de um X nas costas. Quem sair, se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, eles que saibam. Estava espirrando antes de começar. Eles que saibam que
os ministros terão um X marcado nas costas. Uau! Um X marcado nas costas. Significa o quê? Significa, no mínimo, que eles estão com medo do que está acontecendo e talvez coisas que a gente não esteja sabendo. Então, uma das coisas que aconteceu, me parece bastante importante para a gente colocar aqui nas nossas análises, é que o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a abertura de um inquérito para apurar a organização dos atos contra a democracia no país. Ou seja, dos atos de domingo que pediam volta do AI-5, pediam fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso. Esse pedido do Alexandre de Moraes, na verdade, é o atendimento de um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é unha e carne com o seu Jair, que é muito estranho. Será que o Aras sentiu uma pressão, um bafo quente na nuca dos militares, percebeu no 7-0 do Supremo, lá no 11-0, que ele levou, que o Bolsonaro levou, que as coisas podem estar ficando ruins, e para não ser pego totalmente no contrapé, não ser identificado totalmente com o Bolsonaro, ele começa a soltar algumas coisinhas para tentar dar um ar de independência. Será possível? Bom, a investigação não é contra o Jair, é contra deputados, fundamentalmente, que organizaram isso. E por isso ela está no Supremo. Esses deputados, eles não podem ser processados na justiça comum. Então, já que como tem deputado que estaria por detrás disso, o caso vai para o Supremo. O Alexandre de Moraes disse o seguinte: é imprescindível a verificação da existência de organizações, e aí que eu acho que o bicho pega, e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia e a divulgação em massa de mensagens atentatórias ao regime republicano, bem como as suas formas de gerenciamento, liderança, organização e propagação que visam lesar ou expor perigo de lesão os direitos fundamentais, à independência dos poderes instituídos e ao Estado democrático de direito, trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio e da ditadura. Enfim, o texto dele, que dá abertura ao processo, está em sigilo, né? Você não sabe exatamente quem está sendo investigado, mas se o seu Jair não está na investigação, pode ser que o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, esteja, pode ser que o Flávio Bolsonaro, por exemplo, esteja, pode ser que o Carlos Bolsonaro, por exemplo, esteja, pode ser que deputados muito ligados à base, como a Bia Kicis e outros mais, também estejam. Isso, se essa investigação chegar a esquemas de financiamento desses atos através de recursos do aparelho do gabinete dos deputados ou de empresas privadas financiando deputados, isso é um crime que pode ensejar a cassação do mandato parlamentar. Esse pode ser o medo do Dudão, que ontem ou hoje, aí eu já não sei mais dizer, porque o tempo da política está muito dinâmico, mas ele entrou com um pedido de fechamento da CPI do Fake News, porque ele é investigado por ter gente no seu gabinete, na CPI, que estava usando de dentro do gabinete os computadores para divulgar fake news, um assessor dele. Então, por isso, ele também está sob um inquérito e sob investigação nessa CPI. Ele estava querendo anulá-la. Isto, com essa investigação que agora está no Supremo, na mão do ministro Alexandre de Moraes, podem fazer com que o bolsonarismo esteja se sentindo já na mão do Supremo e de outros poderes da República. Que outros poderes da República? Congresso, Rovai, Congresso. O Bolsonaro está já tem 17 pedidos diferentes de impeachment no Congresso.
a maior parte deles protocolado nos últimos meses. E apenas um desses foi arquivado pelo Rodrigo Maia. Há outros tantos que estão sendo, que ainda podem ser discutidos pelo presidente, podem ser colocados em pauta. E na segunda-feira teve um especial, a gente vai tentar trazer aqui o jurista José Rossini Campos, do Couto Correia, que protocolou diretamente no Supremo para que a Corte analise o pedido de impeachment que ele já havia pedido na Câmara. Então ele falou, olha, Supremo, tem um pedido meu lá, eu quero que analise. E quero que a Câmara analise. O Supremo pode falar para a Câmara o seguinte, tem que analisar. Tem que analisar. Então, bom, o que significa isso? Significa que eu estou super otimista aí dizendo o seguinte, gente, caiu a República? Não. Eu quero dizer para vocês o seguinte, os Bolsonaros piscaram. Piscaram. Sabe quando você pisca na política? É o momento em que você indica que você já não está mais tão dono da situação. Quando você percebe que a sua força já é menor do que a anterior. E eu já falei isso aqui outras vezes. Os atos de domingo não foram atos nem de longe grandiosos, nem de longe volumosos, nem de longe entusiasmantes. Foram atos de fim de feira, sabe? Ato de torcida organizada quando o time perde o campeonato de 7-1. Aquele bando quebra tudo que vê pela frente, faz aquele escarcéu, mas perdeu. O ato de domingo teve um pouco esse cheiro da derrota. Foi importante dar o destaque que foi dado a ele pela arbitrariedade dos atos que podem ensejar essas investigações. Isso a importância de destacá-los e destacar a sua brutalidade e o Bolsonaro ter ido, ser na frente do exército e pediu AI-5 e etc. Foi importante para a construção dessa narrativa de que há sim uma tentativa de silenciar o país, de impor um regime autoritário aqui. Mas nem em um momento, e eu quero que isso fique bastante claro, pelo menos no meu ponto de vista, eles significaram ameaças por conta do apoio popular. Eram atos de 100 pessoas. O Bolsonaro falou para uma festa de aniversário, de brutos, de ignorantes, mas era uma quantidade de pessoas muito pequena ali em Brasília. Não tinham dos 150 pessoas. O ato da Paulista, que parou a Paulista, a manifestação, era de caminhões, meia dúzia de caminhão grandão, alguns carrões de pessoas que não precisam trabalhar porque vivem de renda, mas vão fazer manifestação para que os outros possam trabalhar para elas, e que mais do que isso, possam servi-las, os seus serviçais. Eles querem a empregada doméstica dentro de casa, fazendo a comida, usando máscara, luva, mas enfrentando ônibus, enfrentando 2 horas para ir, 2 horas para voltar, no meio de um monte de gente, enfim, transporte público. Eles não querem saber, né? Porque eles não conseguem entender a dinâmica do que é sair de casa e ir ao trabalho. Não é você teletransportado, entra no seu carro limpo, todos os trabalhadores vão poder pegar um carrão exclusivo, com tudo, com álcool gel em todos os cantos do carro, entrar e fazer ali, cumprir a sua jornada. Não, o cara vai pegar ônibus lotado, com gente do lado, encostando, esbarrando, e pode, tossindo, metrô. Voltar ao trabalho significa voltar a essa situação, para a maioria, para a grande maioria da população brasileira. Em resumo, esses caras que fecharam a Paulista, nessa meia dúzia tinha o quê? 3 filas de carro, 1 quarteirão. Não é muita gente. A gente não pode supervalorizar os atos desse ponto de vista. O que a gente deve, sim, supervalorizar é o que tem de conteúdo nesses atos e enquadrá-los dentro das normas constitucionais. É ilegal atentar contra a democracia. É ilegal financiar
financiar grupos que atentem contra a democracia. É ilegal financiar e organizar movimentos que atentem contra a democracia. Se há parlamentares fazendo isso, eles têm que ser rigorosamente punidos. A punição para isso é a cassação do mandato. Eu acho que é aí que a vaca torceu o rabo. O Alexandre, o Aras, percebeu que ele podia entregar uma parte do que o STF queria, não entregando o Bolsonaro, e entregou a investigação de alguns parlamentares. Entre esses parlamentares, quem será que está? Eu ouso dizer aqui que um deles deve ser exatamente o que pediu para o Moro e para o Guedes apoiarem o PAPS, o Dudão. O Dudão deve estar ali no rol dos investigados, porque não é possível que não tenha partido. Estavam os três. Quando o Bolsonaro sai e vai falar, ele sai de uma reunião com quem? Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Uma foto lá da mesa, tal. É uma foto bizarra. Eles estão ali comendo um negocinho, uma pizza, sei lá o quê. E aí ele sai, sobe naquele caminhão, tosse, escarra em todo mundo, faz aquele discurso patético ao mesmo tempo, porque a cena é patética e bizarro, né? E um discurso que atenta contra a democracia do país, enfim, e o nosso domingo foi, de alguma maneira, depois daquela cena, pautado por aquilo. A segunda, um pouco isso, teve reuniões, os presidentes da Câmara, do Senado, hoje o Lula teve reunião com o PT, o Haddad pediu punição, o Fernando Henrique pediu punição, Flávio Dino, o Ciro Gomes foi para cima. Tem se construindo um consenso que vai da centro-direita à esquerda, até o PSOL. Esse consenso vai levar o Brasil ao impeachment, não, mas pode começar, o Bolsonaro impeachment, no caso, muito provavelmente ainda não, mas pode começar a levar a um aperto do cerco. E eu acho que é nessa fase que a gente entrou. Se eu tivesse que achar aqui com vocês e falar de que fase nós estamos desse jogo da política com o bolsonarismo, eu diria que é essa. Tem uma cadeira aparecendo aqui na tela. Vamos lá, senhoras e senhores, fora Nelson Reich, ou vai por que PCdoB não quer aderir ao Fora Bolsonaro? O deputado Orlando ficou nervoso com o Léo 247. Pois é, eu vi essa treta, Léo e Orlando. Eu acho que os dois são muito legais para ficarem brigando aí. Daqui a pouco eles tomam um chimarrão, um chá da paz, uma cerveja da paz. Assim, eu entendi. O Orlando acha que não tem condições políticas de pedir o impeachment ainda. E o Léo está fazendo o papel dele, acha que tem que pedir. Ele defende que se peça e que mesmo que se vá para perder, tem que ir para o pau o enfrentamento. Não há, em tese, o antagonismo entre as duas competições. A visão do Orlando é a mais institucional, é do deputado que está envolto na institucionalidade. Ele não acha que é o momento e acha que só tem que entrar no jogo quando for para ganhar. É uma opção dele. Eu também, daqui do meu lado, como blogueiro, vou fazer o outro papel, que não é o do Orlando, é muito mais parecido com o do Atush. É impulsionar que se cresça o movimento para que tire este canalha fascista autoritário do poder e que a gente possa caminhar. Eu vi ali, pensei até em dar um oi para os dois, mas fico a dar do oi aqui nesta live pública. Eu acho que ele já deve ter até recomposto, conhecendo os dois, já deve ter resolvido. Se eu fosse um cineasta, iria fazer o filme Os Políticos Centrão, Walking Dead, gravado no Paraguai, Lula livre, Marcos Uffes, Maria Eliette, Tatiana, Eduardo Bolsonaro bandido, pois é. Enfim, queridas e queridos, o papo hoje, o dedo de prosa que a gente tinha para hoje era esse. Como eu disse, para quem está no Facebook, quem está no Twitter, venha para cá, dá um chego no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa aquele sininho e receba as notificações sempre. A gente conversa com as pessoas que estão no nosso chat aqui. Gente querida, gente linda, gente inteligente. Amanhã, às 11h30, eu estou de volta com a maravilhosa Adrília Lorenzo para fazer mais um programa Fora 11h30. E daqui a pouco, às 8 horas,
temos aqui com a apresentação de Lucas Rocha mais um Fórum Debate. E vamos ter o Ruda Ritchie e o Zé Maria Rangel, dos petroleiros, debatendo a crise mundial e a crise do petróleo. Um tema extremamente interessante, porque às vezes tem que ser tema popular. É um tema, assim, mudou o padrão energético? O que está acontecendo para despencar o preço? O que vai significar para a Petrobras? Pode aprofundar a crise no Brasil? O que pode acontecer no nosso vizinho, na vizinha Venezuela, na Rússia, para a geopolítica global? Não deixem de assistir, daqui a pouco, Zé Maria Rangel e Ruda Ritchie. Beijos a todas, beijos a todos. Daqui a pouco, amanhã, 11h30, eu volto. Mas hoje tem Fórum Debate, daqui a pouquinho.